Boa tarde. Em nome da Cefamol, dou as boas-vindas a todos os participantes nesta que é a primeira sessão do Fórum Tec-Inove, subordinada ao tema Novos Modelos de Negócio. A indústria de moldes encontra-se hoje em dia num processo de transformação, onde elementos como digitalização, sustentabilidade, economia circular, bem como a entrada de novos players do mercado, podem ser considerados agentes de mudança. Em simultâneo, assistimos no último ano e meio a uma alteração substancial das condições de mercado, para a qual o agravamento causado pelas condições da pandemia vieram catapultar, originando assim uma quebra substancial de encomendas, uma pressão enorme sobre o preço e as respectivas condições de pagamento e, simultaneamente, uma necessidade de encurtar geograficamente cadeias de valor, ou cadeias de fornecimento, melhor dizendo. Assim, são muitos os fatores que obrigam as empresas a repensar o seu posicionamento no mercado, seja diversificando clientes, áreas de atuação e tirar partido destas que são as novas ferramentas digitais de forma a poder complementar a intervenção que cada uma das organizações faz nos setores tradicionais. E é neste contexto que consideramos relevante discutir que novos modelos de negócio poderão ser implementados, que competências devemos explorar ou integrar nas nossas organizações, ou que abordagens nos levarão a integrar novas cadeias de valor. Bom, para analisar e debater este tema, temos hoje connosco, da minha direita para a esquerda, José Carlos Caldeira, do Inesctec, que fará uma intervenção de enquadramento ao tema, Luís Febra, CEO do Grupo Socem, Moritz Kopperstein, diretor da Coptec, e Paulo Ferreira Pinto, CEO da Molds World. Desde já, a todos agradecemos a vossa presença e o vosso contributo neste interessante debate que esperamos que assim aconteça. Quero também agradecer a participação de todos que nos seguem de forma online e desde já relembrar que poderão intervir no debate utilizando a opção Q&A do Zoom e no qual iremos tentativamente colocar essas questões que possam surgir às pessoas que estão aqui connosco. Bom, e sem mais demoras, para darmos início então à nossa sessão, convido então o José Carlos Caldeira a fazer a sua intervenção. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar os participantes nesta sessão, os presentes e os remotos. Agradecer a Cefamol o convite. Portanto, cabe-me a mim fazer uma intervenção enquadradora e eu, enfim, não especialista no setor, porque para isso temos cá os outros participantes, iria procurar trazer aqui alguma informação, algumas questões de natureza mais transversal, mais geral, deixando depois naturalmente o enfoque naquilo que são depois as questões ou as consequências para o setor, para os representantes que estão aqui das empresas e naturalmente depois também para o debate. Digamos, gostaria de começar por aquilo que são algumas das principais tendências que estão neste momento a influenciar muito da economia global e em particular a indústria. Enfim, várias delas nós naturalmente já conhecemos e portanto não ia perder muito tempo. A questão da sustentabilidade, quer ao nível dos processos e dos produtos limpos, quer em termos agora mais recentemente e de forma mais abrangente a questão da economia circular, conforme já foi referido. A questão digamos, de um mercado e de uma economia global e em rede, e agora, mais recentemente, com a questão da resiliência que foi trazida, fruto dos últimos desenvolvimentos, não só da pandemia, mas também das alterações geopolíticas que nós assistimos, eu diria em particular nos últimos 10 anos, e, portanto, com consequências em termos de quem são os mercados dos consumidores, os parceiros, enfim, a configuração da rede. Mais recentemente, uma atenção especial à questão das pessoas, quer ao nível do processo produtivo, e, portanto, as pessoas enquanto parte do processo produtivo, mas também ao papel crescente de consumidores e clientes, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de produtos, através da sua customização. Portanto, e a estas três tendências soma-se a questão do digital, que funciona aqui um bocadinho como uma cola disto tudo,
habitualmente é visto como mais uma tendência, eu não gosto de dizer assim, ou mais uma tecnologia, porque ela não é perpendicular às outras, ou seja, ela é na prática uma cola e é com base nas tecnologias digitais que muitas das outras transformações e muitos dos outros desafios se podem implementar. E, portanto, eu vou dar um bocadinho de atenção especial a esta questão. Estas são também, muito rapidamente, enfim, algumas das principais tecnologias digitais que estão a emergir. Enfim, várias delas já estão connosco há muitos anos. Nós, em particular, que o setor dos moldes, enfim, já é utilizador de várias destas tecnologias há muito tempo. E eu gostaria de destacar aí 4, pelo salto que está a existir. Começando de baixo para cima, a questão da impressão de 3D, e em particular da impressão multimaterial, porque dá uma outra dimensão digamos, àquilo que se pode pensar fazer no futuro em termos de novos modelos de negócio. A questão da robotização, algo que também já estamos habituados, em particular na indústria, a lidar com isto, mas sobretudo a componente dela ser flexível, colaborativa e móvel. Muito mais, hoje em dia não se pensa na substituição de pessoas por robôs, pensa-se muito mais na colaboração de pessoas com robôs. E depois, na parte de cima, a parte da inteligência artificial e da internet das coisas. Estas são, digamos, pelo impacto que têm, digamos, merecem um destaque especial, embora todas as outras são relevantes, em particular neste setor, a questão da engenharia digital, da modelização e simulação, do digital twin, todas essas tecnologias que são relevantíssimas. E a terceira nota que eu queria deixar em termos, digamos, de tendências, mais tendências, tem a ver com aquilo que são os impactos da pandemia em termos de estratégias e de modelos de negócio. E eu destaquei aqui 4 e gostaria de dedicar um bocadinho de atenção, um bocadinho mais demorada, ao primeiro e ao último. O que eu chamei aqui a remotização das operações. Ou seja, quer dizer, hoje não é novidade que as empresas pensam, já tiveram que praticar como é que eu ponho, se for necessário, como é que eu ponho as pessoas a trabalhar em casa. E na área dos serviços isso é mais fácil, não é? Portanto, na área dos serviços ou da componente de serviços dentro das empresas industriais, isso é mais fácil. O que muitas vezes as pessoas dizem, isso é muito bonito, mas depois na linha de produção ou na logística eu não consigo pôr as pessoas a operar as máquinas de casa. Ora, isso não é bem verdade. E era isso que eu vos queria chamar a atenção, porque hoje em dia a tecnologia permite, digamos, eu quando digo a tecnologia é sempre uma combinação de tecnologia e viabilidade técnica e viabilidade económica, porque se não for economicamente viável não vale a pena estarmos a pensar na tecnologia. Permite-nos pensar em como é que eu posso, caso seja necessário, operar a minha planta fabril remotamente. Pode não ser as pessoas todas, mas, por exemplo, se eu tiver uma planta fabril em que tenho 100 pessoas e conseguir, em caso de necessidade, operá-la com uma rentabilidade razoável, com 20 ou 30 locais e as outras a operar remotamente, é muito melhor, naturalmente, dá-me uma outra margem de manobra para lidar com situações destas que se possam repetir no futuro. Da necessidade de deslocalizar uma parte da minha força de trabalho. E hoje em dia, com a automação, com a robotização, combinada com o facto de que muitas das nossas máquinas hoje em dia são, na prática, computadores, e, portanto, como tal, eu posso operá-las remotamente, e com sensores e atuadores, portanto, uma combinação de tecnologias digitais, eu consigo, efetivamente, aumentar o grau de remotização da minha planta fabril para poder lidar com situações destas no futuro. E, portanto, uma das tendências é as empresas, tal como se preparam para a eventualidade de haver um incêndio, as empresas prepararem-se para, caso uma situação destas se repita no futuro, poderem lidar de maneira mais planeada e de maneira mais eficaz e eficiente com as necessidades como eu digo, de remotizar uma parte da sua força de trabalho. A questão da implementação das plataformas de negócio e comércio eletrónico, acho que essa é evidente, portanto, aliás, vamos discutir isso um bocadinho mais à frente. A questão da redução dos riscos das cadeias de fornecimento, essa também é conhecida, sobretudo através de criação de redundâncias, mas também é uma questão de proximidade, portanto, digamos, tentar que as cadeias de fornecimento sejam menos suscetíveis a disrupções face a eventos desta natureza. E a última, que é, de certeza, aquela que é mais desafiante, eu sei que ela é um bocadinho polémica, mas que eu gostaria também de vos chamar a atenção, porque está a acontecer em alguns sítios, que é, nós vimos algumas empresas que foram forçadas, na prática, a produzir produtos completamente diferentes daqueles que estavam habituados a produzir. Deixaram de produzir uns produtos, começaram a produzir outros. Deixaram de produzir componentes para automóveis, passaram a produzir máscaras e coisas desse género.
E isto faz-nos pensar que vale a pena, eventualmente, isto naturalmente depois é uma decisão das empresas, de cada uma delas pensar se é relevante para ela ou não, pensarem não só em produtos, mas em competências. Ou seja, as empresas pensarem que competências eu tenho que me permitam, em caso de necessidade, poder produzir, desenvolver, conceber, desenvolver e produzir produtos que podem ser completamente diferentes daquilo que faço hoje. Deixa-me dar-vos um exemplo concreto. Eu aqui há muitos anos, já foi há muitos anos, estive numa empresa na Holanda, numa região que tinha uma forte implantação têxtil e havia uma empresa que fazia tiares para o setor têxtil. O setor desapareceu e essa empresa viu-se confrontada com um problema de falta de mercado. Tentou internacionalizar-se, enfim, conseguiu o QB, mas isso não resolveu o problema. E na prática andaram a ver, através de uma ação que foi financiada pelo Estado, enfim, pelo Governo Regional na altura, que competências é que tinham internamente e para que outras atividades e que outros setores poderiam fazer com aquelas competências que têm. E descobriram que tinha uma competência de maquinação de peças de alta precisão e alta velocidade, que tinha a ver com a rotação dos tiares, e descobriram que essa competência que eles tinham, que adquiriram a fazer tiares, era relevante para produzir peças para reatores nucleares. E, portanto, uma coisa completamente diferente, a competência era a mesma coisa completamente diferente. E, portanto, a empresa especializou-se em fazer peças para reatores nucleares, portanto, reaproveitou, alicerçou-se numa competência interna que tinha e conseguiu ultrapassar uma dificuldade produzindo para uma coisa completamente diferente. E, portanto, eu acho que hoje em dia vale a pena as empresas pensarem nisso e dizerem, para além daquilo que eu tenho, que são os meus produtos, os meus clientes habituais, em caso de necessidade, será que eu tenho competências internas que me permitam trabalhar para outros setores, portanto, que me permitam funcionar como alternativa. Tudo isto no sentido de a empresa ter alternativas, ter opções relativamente a estas situações no futuro. E, portanto, estas são 4 temas que eu gostaria de vos deixar, como eu digo, para animar um bocadinho a discussão. A questão da robotização, que se fala muito, e como eu vos disse, aquilo que nós estamos a assistir hoje, a grande mudança, não é os robôs, é a combinação de tecnologias digitais, várias daquelas tecnologias digitais que nós falamos anteriormente, que permitem, por exemplo, no caso das atividades, das tarefas físicas, combinação de robótica convencional, tradicional, com atuadores, com sensores, com Big Data, e eu esqueci-me de uma palavrinha, que é inteligência artificial, também na área da robótica, permite, na prática, que nós estejamos a levar a robótica a níveis mais evoluídos do que fazíamos anteriormente, digamos, tornando, não até, como eu disse, muitas vezes numa perspectiva de substituição de recursos humanos, mas de trabalho conjunto com recursos humanos. Mas onde, provavelmente, a questão da robotização vai ter um impacto maior, não é na indústria, porque a indústria já lida com robótica há muitos anos, ou seja, o primeiro impacto e o segundo impacto das tecnologias de robotização na indústria, ela já os absorveu. Onde provavelmente essa robotização vai ser mais elevada, vai ser na parte dos serviços. Não é? Porque combinando sensores atuadores com Big Data, com inteligência artificial, o que nós vamos ter é uma crescente automatização ou robotização de tarefas ditas mais intelectuais, enfim, que não são atividades de transformação física, em coisas como manutenção e qualidade, o apoio ao cliente, que nós já estamos a ver, no aconselhamento jurídico, no diagnóstico médico, e aí sim nós estamos a ver uma mudança muito, muito acentuada, fruto da combinação de várias daquelas tecnologias digitais que eu disse antes. Quais são os impactos para isso? Bom, estamos a assistir a uma aceleração brutal dos processos de inovação e uma diversificação das áreas de conhecimento, ou seja, como eu disse, cada vez mais estas soluções começam a tirar partido e a obrigar à combinação de várias tecnologias, e portanto não é só uma tecnologia. Vamos ter impactos de certeza ao nível do emprego, já estamos a ter, com exigências de novos perfis de profissionais e de novas localizações do emprego, vamos já ver a seguir, e do ponto de vista do investimento, um aumento exponencial também das necessidades de investimento das empresas. Quando me perguntam, está bem, mas alguém consegue perspectivar as alterações? Eu digo, a minha opinião sincera é que ninguém no seu perfeito juízo, enfim, honestamente, consegue perspectivar as alterações que vão existir nos próximos 10 anos. Ninguém. Pode-se perspectivar num setor ou numa região muito focada. Agora, na economia, até mesmo num país, eu acho que, digamos, o potencial de alteração é tal que eu acho que nós não conseguimos perspectivar com alguma certeza o que é que vai acontecer, nomeadamente, por exemplo, ao nível do emprego. E quando me pediram para eu, enfim, o que é que eu achava, eu disse a única forma que eu conheço de poder ter alguma ideia é olhar para o passado, ver o que é que aconteceu no passado, se eu me posso inspirar em alguma coisa do que aconteceu no passado. E tenho aqui este exemplo da fotografia, que
foi um processo que aconteceu no meu, mais ou menos, tempo de vida, ou seja, eu recordo-me deste início, e portanto consigo perspectivar esta evolução, e que permite ilustrar um bocadinho o tipo de transformações que podem acontecer no futuro. Todos nós recordamos que há muitos anos atrás a fotografia era o dono da fotografia era o fotógrafo, que era o homem que tirava a fotografia, que revelava a fotografia, ponto final, parágrafo, e nós íamos ao fotógrafo tirar a fotografia. Com a democratização das máquinas fotográficas, em que começamos a ter, todos nós passamos a tirar fotografias, houve um aumento exponencial da necessidade de revelar fotografia, portanto o fotógrafo perdeu essa função, passamos nós a poder tirar fotografias, e o fotógrafo também não tinha capacidade para as revelar e passou a haver fábricas de revelação de fotografias. O fotógrafo, que era o centro deste processo, passou na prática a ser o ponto de logística, onde a gente vai levar o rolo e depois onde a gente vai buscar as fotografias. Ele praticamente, enfim, continua a tirar fotografias e a revelá-las naturalmente, mas o grosso deixou de ser o fotógrafo e passou a ser o consumidor, digamos assim, a assumir um papel, e as empresas de revelação, digamos assim, nessa revelação. Com o advento das câmaras digitais, portanto, aqui começa a parte da digitalização, o que houve foi um boost de criatividade, porque nós começamos a poder tirar as fotografias todas que queríamos, porque não tínhamos que comprar um rolo, que mesmo assim ainda era uma coisa cara, e portanto conseguimos tirar e apagar e tirar outra vez e apagar. Portanto, houve aqui um boost de criatividade, embora nós continuávamos, quando queríamos, a precisar de imprimir a fotografia, não é? Portanto, o que é que nós fazíamos? Íamos ao fotógrafo imprimir a fotografia, que entretanto ficou dotado com umas máquinas que permitiam revelar as fotografias digitais no próprio fotógrafo. E, portanto, ele regressou à função fotógrafo, a revelação das fotografias. Isto, enfim, só para rapidamente a gente fazer um bocadinho de recordação de que isso aconteceu. Até o dia em que começaram a existir impressoras pessoais que conseguiam imprimir fotografia. E, portanto, nós deixamos de ir ao fotógrafo e passamos a tirar as fotografias nós e a revelar as fotografias, ou seja, a imprimi-las em nossa casa. Portanto, a tecnologia digital tornou-nos completamente independentes para fazer isso. E, mais recentemente, já nem temos máquinas fotográficas, tiramos com o telemóvel e já ninguém revela fotografias, na prática, põe na cloud e depois vê. E, portanto, isto permite ter uma ideia do quê? De, num período relativamente curto para um processo industriais, o que nós assistimos com a tecnologia, em particular com a introdução das tecnologias digitais, foi que um conjunto grande de funções, de equipamentos, de skills, de empregos, acabaram ou foram fortemente reduzidos. E pensem, aquelas máquinas de revelação de fotografias nos fotógrafos, aquilo no período de 5 anos, ou 5 a 10 anos, criaram-se aquelas máquinas e desapareceram completamente. Portanto, criou-se um negócio e que desapareceu esse negócio em poucos anos. E assistimos a uma criação de novas funções, de novos empregos e exigências de novas competências ao nível das aplicações, do armazenamento, etc, etc. E, portanto, isto permite ter uma ideia do qual pode ser o impacto da tecnologia, em particular das tecnologias digitais, em termos de destruição de negócios, de destruição de emprego e de criação de outros negócios e de outros empregos. E, portanto, se nós agora olharmos para aquelas tecnologias digitais que eu referi ali atrás e pensarmos, através da sua combinação, o que é que elas podem não só melhorar os processos como os fazemos hoje, mas, sobretudo, permitir-nos fazer de forma completamente diferente, permite-nos perspectivar algumas destas alterações. Eu tenho aqui algumas de casos que já existem, isto não é a guerra das estrelas. Já temos, por exemplo, que nos permite hoje aquela combinação daquelas várias tecnologias digitais, o envolvimento do cliente ou consumidor, depende, estamos a falar de consumidor final, de um cliente, ao nível da co-criação ou da customização de produtos. Portanto, enfim, o cliente hoje tem um peso crescente e cada vez maior na própria criação do produto ou na sua customização. E temos, por exemplo, exemplos no setor das cerâmicas, em que os clientes já podem co-desenhar peças e depois a empresa produz. Temos depois, num outro extremo, em que o cliente ou consumidor, já ele próprio, tal como eu referi há bocado na fotografia, pode criar o produto e ele próprio produzi-lo. Porque, por exemplo, com uma impressora 3D, mesmo que seja em casa daquelas mais simples, eu posso fazer coisas decorativas. Não estou a falar de peças de precisão, mas estou a falar de coisas decorativas e coisas do género, coisas de moda. Temos depois casos em que a empresa já, que na prática, aproximam a produção do cliente final, portanto, a empresa é responsável pelo desenvolvimento do produto, pelo desenho, mas permite que a sua produção seja feita próximo do cliente final, com eventualmente alguma customização. Por exemplo, há empresas de óculos que estão a produzir parte da armação dos óculos já nas lojas,
fazendo customização da armação, não é das lentes, é da armação dos óculos, já nas lojas. E depois temos exemplos já de produção das peças já no site do cliente ou do consumidor, por exemplo, aqui com aplicações nas peças de substituição, por exemplo, para os automóveis. Portanto, isto são apenas exemplos de que como é que eu, combinando várias daquelas tecnologias digitais, consigo perspectivar algumas daquelas que vão ser certamente mudanças ao nível dos modelos de negócio que vamos assistir nos próximos anos. Depois, eu sei, não se preocupem, isto não está para ver muito bem, mas de certeza depois vão ter acesso à apresentação e eu vou-vos já dizer onde é que isto vem. Depois, gostaria também de trazer aqui à discussão aquilo que são designadas a economia das plataformas, ou Platform Economy, que tem a ver com, a gente fala muito hoje do papel das plataformas e pensa muito no comércio eletrónico, até no negócio eletrónico, apenas, com os eBays e com os Airbnbs e essas coisas. Mas o que é verdade é que as plataformas, e que são novas formas de organizar os negócios e de fazer os negócios, podem se estender a muitas outras funções. A funções que eu tenho aí 8 exemplos, que foram apresentadas na última reunião do High-Level Group da plataforma ManyFuture, por um especialista desta área da Siemens, estão aí os créditos no slide, isto não é meu, mas que ilustram bem até que ponto é que esta questão das plataformas e dos novos modelos de negócio baseados em plataformas, que são sempre plataformas colaborativas, portanto são sempre, enfim, plataformas que unem e que juntam várias empresas, ao nível do que se chama o IoT, portanto ao nível do que são sensores e atuadores, permitindo, por exemplo, que empresas de ar comprimido não vendem aparelhos de ar comprimido aos clientes, na prática vendem ar comprimido aos clientes, sendo elas responsáveis por operar esses aparelhos no cliente, portanto, tendo acesso aos dados do cliente, tendo acesso, permitindo melhorar os produtos, enfim, portanto, partilha ao nível das plataformas de informação, por exemplo, de produção. Aquilo que chamam as plataformas de brokerage, portanto, de negociação de ofertas entre fornecedores e clientes. Aquilo que são as mais tradicionais do e-shop, portanto, enfim, de compra e venda de produtos, as plataformas para supply chain management, portanto, para cadeias de fornecimento, plataformas para gestão e partilha de conteúdos, enfim, informação que seja partilhada entre um número grande de atores e que possam partilhá-la em formatos que sejam comuns. Muito importante, eu diria cada vez mais importante, aquilo que são as plataformas de inovação, ou seja, plataformas que permitem desenvolvimento de novos produtos de forma colaborativa entre várias empresas, plataformas de pura, entre aspas, troca de informação entre empresas e plataformas de colaboração. Portanto, enfim, são vários exemplos que estão aqui. Eu queria só alertar, digamos assim, enfim, mais uma vez lançar um bocadinho a discussão, de que esta questão das plataformas e de modelos de negócio assentes em plataformas pode ir muito para além daquilo que nós estamos habitualmente e tradicionalmente habituados a pensar, que é a questão do comércio e do negócio eletrónico. Isto faz parte de uma apresentação mais vasta, eu terei todo o gosto em partilhar com quem depois estiver interessado em ver o resto da apresentação. Não quis naturalmente estar aqui a fazer essa apresentação, era só mesmo para vos chamar a atenção para esta extensão que isto pode ter. E, como digo, já há vários exemplos em cada uma destas plataformas. Enfim, quais são alguns de impactos, ou eu diria mais do que impactos, transformações daqui resultantes? Eu destaco, como eu digo, destaco aqui algumas apenas. Ao nível da sociedade, enfim, aquilo que pode ser ao nível de um continente, de um país, de uma região, de um setor, uma necessidade de identificar os domínios e os nichos onde seja possível desenvolver vantagens competitivas e que sejam sustentáveis. Ou seja, onde é que nestas novas formas de fazer negócios, de fazer economia, eu consigo construir vantagens competitivas. Depois, muito importante, a criação e a captura, muitas vezes mais tão importante como a criação e, sobretudo, a retenção de conhecimento, em particular sobre a forma de pessoas. Este é um aspecto crítico. Eu já estive aqui, tenho a certeza, estive no primeiro evento de lançamento do Inove, uma discussão em torno das pessoas e que deu bastante discussão e, portanto, esta questão das pessoas é crítica e vai ser um desafio brutal, em particular nesta área do digital. E depois um investimento forte na inovação e em qualificação. E eu gostaria de destacar aqui a questão da qualificação, porque aquilo que tradicionalmente as empresas costumam ver, não todas e já com investimentos fortes em formação profissional, é verdade, mas
nós ainda continuamos a ver a formação, muitas vezes, como uma responsabilidade do Estado. E não vai chegar, nos próximos anos não vai chegar, porque a necessidade de formação e de requalificação de pessoas é tão grande, vai ser tão grande, o Estado não vai conseguir dar resposta. E, por outro lado, é preciso que ela seja feita em função daquilo que são as necessidades das empresas. E isso não é difícil esperar que seja o Estado a adivinhar isso. E, portanto, as empresas vão ter que assumir aqui um papel muito mais ativo e de liderança nestes processos de formação e, sobretudo, da requalificação dos recursos humanos. E não é por acaso que nós estamos a assistir a exemplo do que acontece noutros países, do que acontece já noutros países, por exemplo, empresas individualmente ou em grupos de empresas, em setores, a lançar academias, aquilo que se chamam academias, no sentido de assumir um maior protagonismo na formação. Mas eu gostaria também de pôr aqui alguns requisitos em termos daquilo que são os indivíduos, as pessoas individualmente. Eu costumo dizer, isto é o que eu aconselho aos meus filhos, não é? Tenho filhos desde os 29 até aos 14 anos, tenho 4, e portanto é isso que eu lhes aconselho. Se eu quisesse aconselhar, não dizia, olha, a engenharia, isso não, eu digo, é isto. Multidisciplinaridade, portanto, uma capacidade de conseguir lidar com e de ter conhecimentos em várias áreas, particularmente naqueles domínios que sejam menos robotizáveis, como tínhamos dito, portanto, aquilo que forem tarefas muito repetitivas e tal, isso aí será difícil. Uma capacidade grande para integração e cooperação, colaboração, porque nós estamos a assistir a isso sem essa colaboração, sem essa capacidade de cooperar e de colaborar, isso é preciso treinar, isso é preciso aprender a fazer. Uma rede de conhecimentos e de relações o mais global possível. É por isso que eu acho que é fundamental os jovens fazer o Erasmus, irem lá para fora, terem mundo, criarem as suas redes de relações. E depois também uma muito maior mobilidade do que, por exemplo, a nossa geração estava habituada a ter. E, portanto, eu acho que ao nível dos indivíduos também vai haver necessidade de haver aqui algumas alterações sérias. E, portanto, para concluir, para não ultrapassar o meu tempo, disto tudo eu gostaria de tirar aqui algumas conclusões, eu diria sobretudo consequências para empresas, setores e, como eu digo, até para indivíduos. Certamente que as oportunidades vão aumentar com estes processos de digitalização e com a economia, com todos os desafios que vêm aí da economia circular e todos esses desafios que já referimos. Vão aumentar as oportunidades, vai aumentar a concorrência, porque nós temos mercados maiores, mas também temos, em muitas áreas, barreiras menores à entrada. E, portanto, quando nós temos oportunidades maiores, mas as barreiras são menores, temos maiores oportunidades, mas vamos ter também muito mais concorrência. Não só pelas barreiras serem menores, mas porque nós estamos a assistir em termos de globalização ao aparecimento de um número muito, muito grande de atores em países e em continentes, digamos, nós não estávamos habituados a ver que existisse, não é? Em termos de emprego, como eu vos disse, eu não acho que é imprevisível. A única coisa que eu acho que será inevitável que em determinados nichos, em determinadas operações, em determinadas funções, aí é fácil prever se vai haver uma diminuição, se vai haver um aumento. No cômputo geral, eu diria, e eu acho que vai haver mais, porque tal como no caso da fotografia, se nós olharmos para trás, depois destas revoluções, houve sempre mais emprego do que havia antes. E se nós hoje formos ao caso da fotografia e pensarmos quantos empregos é que havia em fotografia no início, quando era só o fotógrafo a tirar fotografias, e quantos empregos há em torno da fotografia hoje em dia, eu garanto que há muito mais empregos do que havia no passado. E, portanto, eu prevejo que vai haver mais empregos. A questão é quantos, onde é que esses empregos vão existir, porque eles podem mudar de sítio. Quando eu hoje tenho uma produção de grandes números na China, e se, enfim, idealmente não, em extremo, eu substituísse essa produção tudo por coisas customizadas, feitas próxima dos clientes, é natural que os empregos vão mudar de sítio. E vão ser empregos diferentes. E, portanto, eu não tenho dúvida, a minha previsão é que vai haver mais empregos, e eles não vão ser aos mesmos empregos, nos mesmos sítios, em mesmas competências. Portanto, o desafio aqui é que se nós somos capazes de capturar as atividades económicas que nos permitam reter em Portugal, ou na nossa região, no nosso setor, os empregos que vão ser criados. Um esforço brutal, como eu digo, em termos de brutal para aquilo que nós estamos habituados, em termos de inovação e qualificação, e aqui eu chamava a atenção do investimento. E isso obriga, na minha opinião, justifica que as empresas, por exemplo, tenham uma atenção especial acrescida às fontes de financiamento público, porque isso são auxílios importantes.
e nomeadamente aos europeus. Né? Nós estamos muito habituados, muitas empresas, a lidar só com os nacionais e, por exemplo, não lidam grande coisa com as fontes de financiamento europeias. E eu acho que vale a pena olhar para essas fontes de financiamento como alternativas ou como complemento àquilo que existe a nível nacional, porque eu acho que as empresas vão ter que tirar partido do que existir, do que puderem obter para minimizar o esforço próprio de investimento e dos riscos que daí decorrem nestas áreas. Se uma empresa não fizer, provavelmente fará o seu concorrente e, portanto, a vantagem que ele terá vai ter capacidade de inovar mais rapidamente e com menos riscos e com menos custos do que quem não aproveitar esses instrumentos de financiamento. Eu já sei que são complexos, eu já sei que é muita burocracia, a gente já sabe isso tudo, mas existem, portanto, a gente deve procurar aproveitá-los o melhor possível. E depois, gostaria de destacar, e em particular neste contexto, o papel crítico que eu acho que aquilo que se chama de estratégias de estratégias de eficiência coletiva tem. Ou seja, sobretudo em setores muito caracterizados por PMEs, estes desafios são brutais para serem lidados individualmente por cada uma das empresas. E eu só conheço uma maneira de conseguir resolver isso, que é trabalhar em conjunto, é cooperar. E já há vários exemplos, inclusive em Portugal, de que é possível. Dizem que os empresários que são individualistas, eu não acredito nada disso. Todas as pessoas, empresários ou não, reagem à necessidade e ao desafio. E, portanto, perante desafios desta natureza, eu não tenho dúvidas nenhumas que os empresários são capazes, como todas as outras pessoas, cá e nos outros países, de reagir em conformidade e colaborarem e cooperarem. E aqui o papel de clusters, como entidades agregadoras de criação de massa crítica, de geração de massa crítica, de congregação de vontades e de competências e digamos, de conseguir essa eficiência coletiva que é necessária, sejam centros tecnológicos, centros de formação, etc., devem ter um papel crítico, um papel fundamental para permitir que, como eu digo, um tecido de PMEs consiga tirar partido, tirar vantagens destas transformações, minimizando, pela partilha, minimizando investimentos, custos, riscos e partilhando, naturalmente, as vantagens e os resultados que advêm dessas atividades. E eu não conheço outra forma de o fazer. Eu acho que nestas vertentes, estratégias muito individualistas, têm enormes riscos e saem muito caras. E, portanto, naturalmente, mais uma vez, é uma opção das empresas. Eu conheço exemplos, quer em Portugal, quer em outros países europeus, de que é perfeitamente possível e das vantagens enormes, quando é possível, em torno destes desafios, as empresas reunirem-se e para trabalhar em conjunto. Podem ser grupos mais pequenos, grupos maiores, não é necessário que seja toda a gente a trabalhar com todos, naturalmente. Mas eu acho que é a única forma que as empresas têm, particularmente as PMEs, de lidarem com estes desafios, porque senão, enfim, podem ser confrontadas como eu digo, com custos e com riscos enormes e, portanto, que podem inclusive causar danos sérios em termos da viabilidade económica e financeira das empresas, como já aconteceu em alguns casos, ou então, por simplesmente, não terem capacidade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento destas áreas e, portanto, ir ficando para trás. Eram estas as notas que eu tinha para, como eu digo, mais para animar a discussão e agradecer mais uma vez a atenção e depois, naturalmente, ficar disponível para o debate que se seguirá. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, aproveitando então esta belíssima introdução do que poderão ser os desafios para a indústria em geral ou para as organizações em geral nos próximos tempos, gostaria de abrir então o debate aos presentes, no sentido de, tendo em consideração, digamos, estes temas ou digamos, estas temáticas que nos foram aqui elencadas, do qual eu tirei aqui algum registro, sem qualquer ordem, como foram referidas a importância das competências, robotização, o conhecimento das pessoas, inovação e qualificação, tendo terminado pelo ponto forte da cooperação, eu gostaria de, digamos, endereçar a cada um dos presentes na sua visão, qual seria ou quais seriam, digamos, os temas que maior impacto poderão ter nestes próximos tempos, no nosso caso, que é a indústria de moldes em Portugal e na Europa, se assim dizer. Posso começar então pelo Luís Febra, que está aqui à minha direita. Bom, muito boa tarde. Eu começava por, talvez, pelo fim, não é? Porque parece-me que é o aspecto mais importante para nós, como pequenas e médias empresas, de facto, a cooperação.
nós somos todos, temos algum significado regional, mas num contexto global, nós somos quase insignificantes. Portanto, isso talvez unir esforços, criar um mecanismo, estratégias para unir esforços em conjunto e atuarmos em conjunto, seja ao nível de atratividade de novas pessoas, seja ao nível da gestão até dos próprios investimentos, porque é frequente a minha empresa cometer um erro num qualquer investimento e não transmitir isso aos demais, portanto, e depois eles vão multiplicar o mesmo erro. Portanto, há aqui algumas questões que eu acho que, se todos nós formos um bocadinho menos individualistas, talvez sairemos mais fortes de cada crise que de alguma forma nos assola, e nós estamos habituados, 10 em 10 anos, grosso modo, vem uma crise que de alguma forma nos escalha. Depois, o que é que nós fazemos tendencialmente? Pelo menos eu vejo a minha realidade pessoal. Nós, quando vivemos períodos mais difíceis, tornamos-nos mais individualistas ainda. E depois disponibilizamos-nos para cooperar quando o ciclo económico está em crescimento. Aí sim, vamos às reuniões, participamos, estamos mais abertos. Obviamente que também é quase normal, porque estamos mais, enfim, quando estamos num período de maior felicidade coletiva, é mais fácil partilhá-la. De qualquer forma, se calhar fará sentido nós pensarmos o que é que este ciclo de downturn nos traz e o que é que podemos fazer a partir daqui de uma forma mais coletiva, talvez. Muito bem. Deixando aqui a tónica da cooperação, sendo, neste caso, a indústria de moldes, até, eu diria, com o embaixador desse efeito, principalmente nos primeiros tempos em que a indústria de moldes se desenvolveu e foi fundada. Bom, indo para a minha esquerda, endereçava relativamente a mesma pergunta, ou seja, do que nós vimos, quais seriam ou quais são, do seu ponto de vista, os fatores que mais impacto terão nos desafios que se avizinham para a indústria de moldes em Portugal e na Europa? Muito bem. Pronto, em primeiro lugar, eu claramente simplesmente sublinhar o que é que o Luís disse antes sobre a cooperação. Uma preocupação que eu próprio tenho desde os quase 30 anos que vivo em Portugal. Agora, especialmente, eu quero voltar a esse ponto dos indivíduos, das pessoas. Por acaso, tal e qual como o Pedro, tenho filhos entre 14 e 29, no meu caso são 5. O que é que eu observo? Os mais velhos, em comparação com os mais novos, já são tão diferentes e ainda bem tenho os mais velhos para conseguir lidar com os mais novos. Quer dizer, se nós olharmos para isso, especialmente a indústria de moldes, numa situação de sucessão que não é de ontem, mas uma fase muito, muito crítica, ainda não concluída, temos que olhar para as pessoas, temos que para o futuro destes nossos filhos, e isso numa situação que o mundo anda numa velocidade que nós próprios não entendemos, eles ainda mais perto dessa velocidade, mas pelo menos eu próprio pergunto-me em que medida é a forma correta de ajudar. E garantidamente essa questão da cooperação não está sozinho, e o que é que está relacionado a isso, que é a pura confiança. Nós, às vezes, temos que aprender, nos ensinar de confiar, seja em nós próprios, seja a pessoa que está ao lado, seja a empresa que está ao lado, e olhar para a questão da criação de valor, e não ao nível individual, mas ao nível coletivo, que seja todos nós, ou, se nós quisermos, até a própria humanidade. E isto é alguma coisa que, entretanto, nós falamos sobre autotecnologias, sobre as robotizações, a digitalização, a pandemia. Agora, ainda estamos nós a criar emprego para sustentar pessoas, estamos a criar produtos para fornecer a pessoas. E neste contexto, e nomeadamente numa indústria de moldes que está num nicho muito, muito próprio, concentrar nessa vertente.
Este que, para mim, parece, não só para a indústria dos moldes, mas em termos gerais, o grande desafio para o futuro e para os próximos anos. Muito bem, muito obrigado. Paulo Ferreira Pinto, chegou a sua vez, basicamente, tendo em conta este enquadramento, qual é que será, qual é a sua visão? Subscrevo inteiramente as opiniões expressas, naturalmente. Eu gostava de juntar a isto o aspecto da coopetição. É, sem sombra de dúvida, aqui fundamental, porque até pela dimensão crítica, pela geração de economias de escala, pela pequenez associada a cada uma dessas estruturas, não negativamente, porque o facto de essas estruturas serem pequenas também lhes dá uma agilidade que, por sua vez, é um aspecto muito positivo. Mas eu juntava a isso o peso dos adventos tecnológicos, porque, indiscutivelmente, isso é que traz a aceleração da mudança. Há um aspecto há uma garantia que nós temos, há uma certeza, e essa certeza nós podemos ter, que há uma coisa que não vai mudar, que é a mudança. Portanto, à parte da mudança tudo muda, e, portanto, começamos por aí, porque ela é permanente. E o desconhecimento dela, o desconhecimento do que vai acontecer, a imprevisibilidade, tudo o que vem e tudo o que nos traz em termos de advento tecnológico permite-nos e facilita-nos uma quantidade de coisas e liberta-nos de uma quantidade de aspectos que nos podem permitir ter uma disponibilidade maior para confrontar essa mudança ou para fazer face a essa mudança, para nos adaptarmos. Agora, voltamos sempre ao aspecto central, são as pessoas. Tudo vai rodar em torno das pessoas, tudo vai ser o fator-chave em toda esta operacionalização, são obrigatoriamente as pessoas. A conjugação de pessoas boas, pessoas preparadas, com estruturas flexíveis, capazes de se adaptar e capazes de cooperarem entre si, são seguramente chaves importantes para enfrentar os novos tempos e para eventualmente permitir uma readaptação dos modelos de negócios, tendo sempre presente que, situando a nossa atividade, ou digamos assim, aquilo que nós fazemos e os moldes, primeiro, em termos de ciclo de vida de indústria, estamos numa fase de maturidade, os moldes são quase uma commodity. Ao contrário do que se dizia há muitos anos atrás, hoje os decisores de compra nos moldes não são especialistas, que era um fator obrigatório na geração anterior. Hoje são, caricaturando, compradores de Excel. Isso é possível porque os moldes passaram a ser uma commodity. Há um nível de especialização global muito mais elevado, há uma confiabilidade dos resultados muito maior e, portanto, isso permite que a competição seja diferente. Infelizmente, para que era o status quo anterior, porque era mais favorável. Por outro lado, também o facto de nós somos uma atividade de nicho. Portanto, não somos uma atividade global, somos uma atividade de nicho, o que, se por um lado condiciona as nossas estratégias, também nos permite uma maior adaptação e uma maior flexibilidade na persecução delas. Portanto, estes aspectos, as pessoas enquadradas neste contexto, enquadradas nestas dimensões e o fator de cooperação referido são, claramente, aqueles que podem tirar partido das ferramentas tecnológicas para poder dar saltos para a frente. Muito bem. Bom, agora, digamos, falámos um pouco de como nós, como organizações, nos podemos organizar, quer internamente, quer na relação inter-organizações, para, digamos, potenciar o nosso posicionamento no mercado. Agora, eu, digamos, extrapolava, saía um pouco do âmbito da organização e ia um pouco mais para o âmbito dos mercados, que é, digamos, onde nós fazemos os negócios e, por sua vez, que suportamos a nossa atividade propriamente dita. Isto para dizer o quê? Ou seja, de 2010 para 2018, 2019, tivemos a indústria nacional a duplicar ou quase a duplicar a sua capacidade, com um aumento, eu diria, exponencial do que é a sua presença. Eu diria muito, e vão-me perdoar a expressão, muito a reboque do que foi a tendência do mercado geral, ou seja, não tivemos que fazer muita coisa, era o mercado a puxar por nós e nós a responder ao mercado. Agora estamos a viver um período começámos a viver, antes de pandemia, um período de contração. Agora, efetivamente, estamos num período, eu diria, de estagnação e contração aguda. Tendo em conta esta evolução, ou seja, quais são os desafios em termos do nosso posicionamento de mercado, não é?
que podem fazer a diferença relativamente aos nossos concorrentes, sejam eles europeus ou sejam eles asiáticos? Esta é a pergunta. E agora, da minha esquerda para a direita. É tal do $1 milhão, não é? Porque quais serão as vantagens concorrenciais sustentáveis que nós podemos definir? Aqueles que o conseguirem descobrir, acidentalmente ou não, aqueles que o conseguirem descobrir são aqueles que vão ter realmente melhores hipóteses. Se nos centrarmos em termos da nossa competência nuclear, isso abre perspectivas muito interessantes, porque a nossa competência nuclear, objetivamente, é a criação de vazio. Se nós pensarmos assim, se calhar havia uma quantidade de áreas possíveis. Mas isso é abstrato. A única coisa que é concreta é que nós temos uma fuga que é fuga para a frente. Fuga para a frente no sentido de maior complexidade, de acrescentar valor naquilo que fazemos, e acrescentar valor pode ser ou por integração vertical, ou seja, ou montante ou ajusante daquilo que fazemos, ir integrando outras áreas, ou claramente explorando nichos particulares, especializando-nos mais do que os outros, para de alguma forma manter, sem perda, obrigatoriamente, a perspectiva de custo, fugir para domínios onde não seja o custo o único fator diferenciador. Essa poderá ser a via. Há muitos exemplos dentro do setor de integrações, quer a montante, quer a jusante, e vários exemplos de sucesso e outros tantos de insucesso. Portanto, podemos olhar à volta. Há a questão delicada de quando se quer ir na cadeia a jusante, há sempre a perspectiva de que é necessário equilibrar aquilo que se faz para não se transformar, para que as empresas não se transformem em concorrentes dos seus próprios clientes, uma vez que nós trabalhamos sobretudo, e atendendo aqui ao enquadramento de que há uma grande dependência da indústria automóvel, no setor, que é o maior cliente da indústria automóvel, e que os clientes principais são os Tier 1 e não os construtores propriamente ditos, nós temos de ter cuidado para não querer substituir os nossos clientes quando integramos na cadeia a jusante. Quando integramos a montante, se calhar somos mais bem recebidos, até por a maior especialização da nossa atividade leva a que haja cada vez mais desinvestimento, assim dizendo, no elo que está atrás. E, portanto, o facto de nós podermos aportar algum serviço nesse domínio, e aí sim estamos a entrar muito mais na definição de prestador de serviços, se calhar é uma via possível a explorar. Mas, sobretudo, seja qual for, a diferenciação que podemos procurar é pela maior complexidade, pela maior integração, por procurar fazer aquilo que nem todos conseguem fazer, naturalmente, para ter alguma vantagem competitiva sustentável. Ok, muito bem. Pegando um pouco nesse exemplo e seguindo também, digamos, um termo que foi utilizado pelo José Carlos, que foi a questão da economia das plataformas, em que foi dado o exemplo das empresas que dar comprimido, que deixaram de vender, entre aspas, o equipamento e passaram a prestar o serviço, como, por exemplo, também temos assistido as empresas que até há muito pouco tempo faziam os motores de avião, deixaram de vender os motores de avião e passaram a vender horas de utilização, ou seja, nesta perspectiva, e tendo possivelmente o Moritz uma visão diferente de quem está efetivamente no terreno da indústria de moldes, até que ponto a indústria de moldes poderia ver a economia das plataformas como uma possibilidade e de que forma, não é? Mas, mais uma vez, possivelmente vale $2 milhões, não é? Bem, vamos para uma coisa que gostava antes de completar, pegando alguma coisa que o Paulo disse sobre a questão de moldes serem uma commodity. E nos meus clientes que eu tenho, são fornecedores da indústria automóvel first tier grandes, uma lacuna de conhecimento sobre moldes e possibilidades de moldagem que é gritante. E entendido isto, quer dizer, de uma certa forma, está ali uma abertura enorme de serviço, de venda de conhecimento, de aproximação ao cliente, entendendo a dor do cliente. E ali, exatamente, é que essa questão de
numa ótica de um futuro de menos volume, de produtos sazonais, de pequenas séries que seriam grandes demais para imprimir, mas suficientemente grandes para não ter matérias-primas verdadeiras, entre aspas. É preciso um molde para isto. A indústria de moldes pode pensar em conceitos para ter estruturas adaptáveis que utilizo para um cliente e depois utilizo para o outro e a seguir o outro e faço pequenas adaptações. Essa aqui é uma forma que seria completamente inovadora, completamente diferente, que é simplesmente, quer dizer, um cliente que precisa de uma solução de uma peça plástica, uma peça injetada, digamos, mas não quer um fornecedor grande, de grandes séries, ele simplesmente quer isso, e quer isso na hora, e perto, com pouco custo logístico. Pode ser realmente um novo capítulo. Agora, qualquer das maneiras, é importante entender o cliente, entender realmente para que pode ser possível, pode ser pensável até uma abordagem destas. Agora, volatilidade em termos de atitudes já existe para isso. Portanto, eu acho que vale a pena pensar nisso, só que é evidente com um estudo cuidadoso anterior para depois não perder o tempo e energia numa coisa dessas. Muito bem. Luís Febre, dirigi-lhe a mesma pergunta, ou seja, neste enquadramento, qual é a sua visão em termos destes desafios que... Eu começo por estar perfeitamente de acordo com o Moritz e até talvez partilhar duas experiências muito recentes connosco. Nós tivemos, durante 3 semanas, uma equipa na Suécia a acompanhar um cliente que nos queria lá até outubro, okay? E que nos pediu para ir intervir na ferramenta. Acontece que os nossos colegas chegaram lá e eles queriam era que nós operássemos as máquinas deles, porque eles não têm recursos para operar as suas próprias máquinas. Fizeram um investimento de milhões, têm lá máquinas melhores até do que as nossas, mas não as sabem operar. Portanto, não nos conseguiram foi dizer isso antecipadamente. E agora, muito recentemente, isto está a acontecer, um cliente da África do Sul faz-nos um pedido de última hora que nós temos que mandar 2 técnicos para lá durante um tempo indeterminado e paga o que for necessário para resolver uns problemas que eu não conheço em termos técnicos, o que é para resolver. A verdade é que comungo perfeitamente desse princípio de que os nossos clientes também não têm conhecimento, ou têm cada vez menos conhecimento, e precisam de nós para os ajudar a desenvolver, no fundo, conhecimento, ou pelo menos a operar ferramentas que são cada vez mais tecnológicas, que é a outra característica das nossas ferramentas. Nós, por força de alguma, no fundo, da pressão da commodity, não é? Especializámos-nos em ferramentas mais complexas e adicionámos alguma tecnologia. Acontece é que os nossos clientes hoje não conseguem operar os nossos moldes. Têm uma certa dificuldade. Nós temos tido permanentemente uma equipa na República Checa porque não conseguem operar uma série de moldes que têm double spinning e que, passado não sei quantas horas, alteram os processos e partem aquilo tudo. Portanto, começa a ser, no fundo, um paradoxo aqui de problemático para resolver, que nós, de facto, queremos ter clientes, os clientes precisam de nós e existe um gap, talvez de distância, não sei, que pode permitir desenvolver aqui algumas, não direi todas as empresas, porque nós não estamos preparados para este tipo de serviço e esse é o grande problema. Nós, como empresa industrial, não estamos preparados, não temos um serviço pós-venda, nunca pensámos nisto a sério e agora andamos a atuar a apagar fogos, que no fundo nos pode trazer alguma mais-valia, mas não é o serviço que os clientes precisam. Os clientes precisam de um outro tipo de abordagem estratégica, não de reação, mas de ação. Seria criar uma dependência e não... Talvez possa fazer sentido, se calhar mais cedo que mais tarde, haver plataformas no exterior de apoio ao mercado. Porque não a indústria de moldes portuguesa ter uma plataforma de apoio na Alemanha, ou na República Checa, ou na Polónia, para dar um apoio aos nossos clientes, estar lá. Eu não gosto muito de falar nos chineses, mas posso falar nos asiáticos. Os asiáticos estão a fazer isso.
Eles já estão a instalar-se próximo da clientela para lhes dar apoio e pagam o que for necessário em um alemão para lhes prestar um serviço. Portanto, há aqui eu queria talvez começar um bocadinho mais atrás, é que existe muita complexidade. Os problemas são cada vez mais complexos. A sociedade está cada vez mais complexa. É cada vez mais difícil interpretar a própria sociedade. E as mentiras, os fake news, toda essa sujeira que existe no mercado, não é? Do plástico, que é uma porcaria, depois o plástico deixa de ser uma porcaria, juntar plástico e papel parece que é melhor do que ter só plástico. Dá aqui uma confusão. Eu até coloquei uma nota. Eu acho que existe um gap extraordinariamente grande entre ciência, política e economia das empresas. Ninguém se entende nesta convulsão de digitalização, indústria 4.0, 5G, economia do conhecimento. Portanto, aqui eu vejo essa dificuldade na minha empresa. Nós não conseguimos, temos muita dificuldade em atrair nova gente porque as pessoas não estão preparadas para entrar na indústria. Não lhes é vendido isso. Há bocadinho estava aqui a processar o José Carlos e a pensar assim, bom, eu quando era miúdo, quando era puto, o que eu via na televisão era o Charlie Chaplin a apertar parafusos. E 80% da comunicação social era ligada às empresas. Hoje, os programas que nós vemos na comunicação social são patrocinados por empresas de consumo. Tudo absolutamente voltado para o consumo. E se virmos indústria, é a indústria das cervejas, é a indústria dos medicamentos, portanto, são indústrias todas elas ligadas ao consumo. Não há manufatura de transformar em produtos industriais. E eu acho que isso acaba por ser, no fundo, mais um desafio para as pequenas empresas para atraírem nova gente. Talvez, volto à questão da cooperação. A indústria de moldes vale por 700 milhões ou 800 milhões de euros na economia nacional. Mas se a indústria de moldes se juntar à indústria de plásticos e à indústria dos componentes da indústria automóvel, já falamos de 13 mil milhões. Já tem peso. Se calhar pode ter influência na comunicação. Que os jovens bebem todos os dias, que as escolas bebem, as universidades bebem. Nós tivemos uma experiência de um engenheiro eletrotécnico que veio para a nossa empresa. Nós temos lá umas maquinetas para fazer limpeza, não temos senhoras da limpeza, e ele teve que operar o equipamento, no dia seguinte não veio trabalhar. Porque não foi formado para fazer aquele tipo de trabalho. Foi talhado para outro tipo de orientação. E não tem nada de errado no pensamento dele ou na reação dele. Se calhar tem no próprio sistema que nós estamos, para onde nós vamos, nesta complexidade toda, em que ele fica, mas afinal, como é que é? O que é que esperam de mim? Não sei se respondi, mas Sim. Na verdade são desafios diários que nós vivemos e eu próprio começo a ter muita dificuldade de interpretar o que é que vem a seguir desta indústria 4.0, da digitalização. E o que é a manufatura? Onde é que fica a manufatura? Vamos pôr robôs para fazer tudo o que o homem faz? Ajuda-nos ou gera ainda mais complexidade? Está aqui de alguma forma um vai haver paradoxo. uma mudança, ainda há pouco foi referido o termo muito bem vincado pelo Paulo Ferreira Pinto. No entanto, mudança, no meu entendimento, significa oportunidade. E é disso que estamos a falar. Um ponto que aqui referiu e que eu gostaria de deixar bem vincado é a questão da oportunidade relacionada com a proximidade do cliente. Ou seja, no seu caso em concreto, está a gerar agora uma dificuldade porque, digamos, é um serviço para o qual não estava estruturalmente definido, mas possivelmente a curto prazo isso vai gerar ou poderá gerar uma grande oportunidade. Um outro ponto que eu gostaria aqui de colocar em cima da mesa, e agora neste caso iria começar pelo José Carlos, era a questão da base do nosso desenvolvimento de negócio como um indutor ou um aliado do desenvolvimento de novos modelos de negócio. Ou seja, como referiu, tinha o exemplo dos tiares, que passou a ser um fornecedor de referência para a indústria dos reatores nucleares, veja-se bem, ou seja, uma empresa que estava, eu diria, num setor pouco diferenciado, passou a ser a mesma empresa passou a ser fornecedora de um setor altamente especializado, tendo por base a tecnologia que tinha em casa.
No nosso caso em concreto, no caso da indústria de moldes, que é caracterizada por ter uma componente tecnológica muito vincada e muito alargada, até que ponto podemos ou devemos ter este exemplo dos tiares como um exemplo de referência no nosso dia-a-dia? É claro que me pode dar o exemplo da aeronáutica. A aeronáutica já, digamos, fomos explorando. Eu diria, saindo um pouco da aeronáutica, como é que podemos encarar este desafio? Bom, deixa eu ver se eu consigo tocar alguns pontos que queria tocar assim, numa intervenção curtinha. Deixa-me começar pela questão de como fazer, diferentes formas de fazer negócio. Já foi aqui referido uma que eu acho que é fundamental. Não sendo um especialista no setor, portanto, perdoem-me se eu disser assim alguma coisa um bocadinho ao lado, mas, por exemplo, eu sempre me questionei, para fazer uma coisa semelhante que não é, digamos que é, nós temos vários fabricantes de máquinas e equipamentos em Portugal. Um dos problemas da exportação de máquinas e equipamentos é a assistência local nos países, não é? Porque hoje já se consegue fazer muita coisa remotamente, mas depois ainda há intervenções mecânicas, isso tem que ser feito localmente. Eu nunca consegui perceber como é que até hoje, por exemplo, um conjunto de empresas fabricantes de máquinas e ferramentas não chegaram a acordo e não criaram postos de assistência e manutenção, serviços de assistência e manutenção partilhados nos principais países onde operam. Porque para muitas das intervenções de manutenção mecânica nas máquinas, aquilo é uma competência relativamente indiferente. Ou seja, a mesma equipa podia intervir em máquinas da empresa A, da empresa B e da empresa C. E aquilo que é, muitas vezes, uma barreira brutal para que as empresas exportem para esses países, deixava de ser através de uma cooperação relativamente... E esta é daquelas fáceis, nem é sequer... Podem até nem ser empresas concorrentes, podem ser empresas que fazem máquinas para setores completamente diferentes. Um outro exemplo, agora mais ligado aqui, que estavam a falar, e eu lembrei-me de um caso que também conheci aqui há uns tempos atrás, eu já sei que depois isto depende da autorização e da cor, eu já sei disto tudo, pronto, e como digo, a gente sabe que é assim, mas já há quem faça, que é, uma das competências que eu acho que este setor tem aqui em Portugal, para além de fazer os moldes, é que, como aliás já foi dito, há várias empresas que não só têm conhecimento de fazer os moldes, mas depois têm conhecimento do processo, das máquinas, da injeção e tudo isso, até porque operam as duas vertentes do ramo. Isso dá-lhes um conhecimento, não só dos moldes, mas do processo de injeção e daquilo que influencia o processo de injeção. Então, uma das coisas que poderia ser feita, hoje em dia, os moldes estão cada vez mais instrumentados. As máquinas estão cada vez mais instrumentadas e com as possibilidades de acesso remoto. Então, o que se poderia fazer é, aliás, como um exemplo que eu já vos vou dar, a empresa, para além de vender o molde, eu já nem digo fornecer o molde e depois opera o molde, não estou a dizer, além de vender o molde, pode oferecer um serviço que é, bom, se vocês nos derem acesso aos dados do molde, portanto, aos dados da injeção, aos dados da operação, portanto, nós podemos ver quais são os parâmetros do processo, como é que está a sair, e aconselhar-vos relativamente à própria utilização do molde, mas não só, à própria configuração dos parâmetros da própria máquina. Portanto, um fabricante de moldes pode dar um apoio à empresa que está a utilizar o molde, por exemplo, em área de injeção de plástico, relativamente a como configurar a própria máquina de plástico, ou o próprio processo, para melhorar o desempenho. O que é que ela ganha com isso? Tem acesso à informação dos moldes, à operação dos moldes, pode propor manutenção dos moldes, tem dados de certeza para melhorar a qualidade dos moldes e presta um serviço adicional. Eu estou a dizer isto, como eu digo, não é guerra das estrelas. Eu estive aqui há uns anos atrás numa empresa que faz, sem falar em nomes, faz sistemas de travagem, travões, para carros de competição. E eles, que são a empresa que faz os travões, têm a instrumentação deles toda ligada e eles operam as corridas em parceria com as equipas dos carros que estão a competir. E quem define, muitas vezes, uma parte importante da estratégia de corrida não é o dono da marca que está a correr, é a empresa dos travões. Porque eles, através dos travões e da instrumentação de travões, têm dados sobre as curvas, as travagens, etc. E são eles que dizem, mais velocidade, menos velocidade, é preciso aquecer, é preciso arrefecer. Portanto, e eles próprios são parceiros da estratégia de operação, da estratégia de corrida, da máquina, da fábrica. Porquê? Porque têm esse conhecimento e porque têm essa possibilidade, hoje, através da tecnologia, de estarem a operar online, de estarem a visualizar online aquilo que são os parâmetros de corrida, mesmo enquanto isso está a decorrer. Portanto, como eu digo, a minha dificuldade as possibilidades são tantas, com a tecnologia hoje em dia, que às vezes a dificuldade é escolher. E depois é preciso ter um conhecimento, que foi o que foi dito, é preciso ter um conhecimento muito grande daquilo que é a especificidade do setor e dos clientes, ou seja, quais são as dores dos clientes ou aquilo onde nós podemos acrescentar valor aos clientes. Porque
com essas duas componentes, hoje o que se pode fazer com a tecnologia é muitíssimo. E daí vem aquela dificuldade, são muitas oportunidades, há muitos investimentos, a qualificação e a formação são fundamentais. Ainda agora à sua questão. Aquele caso que eu dei é um caso meramente exemplificativo, não estava a defender, ou seja, não sei digamos, se pode fazer um caso semelhante àquilo que eu disse. O que eu queria alertar é que o que aconteceu naquele caso foi, depois de um problema, é que a empresa foi fazer esse exercício. E eu acho que o que nós aprendemos com a pandemia é que vale a pena fazer esse exercício antes do problema surgir. Dizer assim, eu um dia posso ser confrontado com um problema desta natureza, portanto, deixa-me lá fazer aqui um exercício antes do problema acontecer, para saber qual é o grau de flexibilidade que eu tenho, se tiver que mudar de ramo, vamos dizer assim, ou para outro produto dentro do mesmo ramo, ou seja, ou para outro setor, qual é a flexibilidade que eu tenho para fazer essa mudança? Se eu tenho muita flexibilidade ou se tenho pouca. Pronto. E se tenho pouca, se posso melhorar isso um bocadinho ou não. Estamos a falar sobretudo de quê? De capacidade de desenvolvimento de produto e depois de capacidade de reorganização do processo produtivo. E depende muito das competências das pessoas. Portanto, mais uma vez, é como a história dos incêndios, não é? Eu posso esperar que não haja incêndio, ou posso me precaver e organizar a minha produção, e a minha fábrica, a minha planta e as minhas coisas para minimizar os riscos de incêndio. Portanto, é uma opção das empresas, se vale a pena pensarem um bocadinho em termos de competências e dizer assim, com estas competências, que outras atividades eu poderei vir a fazer no futuro, se caso seja necessário. E eu acho que vale a pena as empresas fazerem isto. Repare, estamos a falar de um setor que tem algumas características especiais, nomeadamente aquelas que têm uma capacidade de fazer coisas customizadas. Os moldes são produtos únicos, não é? Portanto, que é feita. Ora, o que nós estamos a assistir é que a componente de customização, ou seja, estamos a migrar das grandes séries para as séries mais pequenas ou até para as séries unitárias, é uma tendência que está a acontecer em vários setores. Portanto, é natural que quem já está habituado a trabalhar com pequenas séries, ou com séries unitárias, ou com casos únicos, esteja mais bem preparado para olhar para oportunidades que vão surgir num conjunto de setores, que, por exemplo, que estão muito mais habituados a trabalhar em grandes séries e que para eles deixarem de pensar em grandes quantidades e pensar em nem é séries unitárias, é séries pequenas, já é uma confusão. Portanto, eles têm dificuldade em sequer perceber como é que isso é possível. Enquanto que um setor que já tem essa experiência e que já está preparado para isso, o setor dos moldes tem uma incorporação de tecnologia ao nível do desenvolvimento de produto e ao nível do processo, muitíssimo, e há muito mais anos, muitíssimo superior a maior parte dos outros setores. E, portanto, é olhar para essas vantagens competitivas e ver, perante estas vantagens que eu tenho, onde é que eu me posso posicionar melhor. Peço desculpa, não sei. É como eu digo, o difícil é meter isto num statement curtinho. Sim, como referiu o Luís... Esqueci-me de uma coisa. Só para não estarmos sempre todos de acordo. A minha experiência relativamente à questão da cooperação é um bocadinho diferente. E como eu digo, sem entrar em grandes detalhes, não vale a pena, não temos tempo para isso. Mas para mim, aliás, eu costumo dizer que a cooperação e a inovação são duas atitudes anti-natura. Eu peço desculpa, isso é um bocadinho, mas é o que eu acho. A gente só coopera e só inova quando precisa, quando é obrigado. Porque senão, mais vale fazermos sozinhos, que é mais fácil, e mais vale fazer que não mudar nada, que dá menos trabalho. Portanto, nós normalmente inovamos mais e cooperamos quando somos obrigados a isso. E quando somos obrigados é nas alturas de crise, nos apertos. Porque quando nós estamos a ganhar muito dinheiro, quando estamos pacíficos a ganhar muito dinheiro, como estamos normalmente, temos menos propensão para fazer mudanças. Não é? Porque eu tive um empresário uma vez, eu conheço vários empresários, sou amigo deles, e um deles uma vez disse-me frontalmente, porque tem à vontade comigo, não me chateies, que eu estou muito ocupado a ganhar dinheiro. Portanto, e é verdade, ou seja, quando as coisas estão bem, nós temos menos, às vezes, disponibilidade para pensar, para mudar, não é? E, portanto, o que eu tenho, a minha experiência diz-me que as vezes onde eu vi maiores mudanças, e mesmo vindas, não é empurradas do sistema de inovação, é vindas das empresas a pedir, é precisamente quando há crises e quando elas precisam mesmo de mudar para sobreviver. Só para não estarmos todos de acordo. Não é? Como o Luís Weber referiu há pouco, a indústria de moldes está, de alguma forma, e perder uma expressão, habituada a ter uma crise de 10 em 10 anos e, infelizmente, pelas condições que todos nós conhecemos, efetivamente bateu certo, não é? Vinhamos de uma crise de 2010, passámos Mas há aqui agora uma questão que está... Sim, há uma questão que está
tirando o efeito da pandemia, não é? Tirando o efeito da pandemia, que digamos é o elemento exógeno que está a baralhar, digamos, esta análise, há aqui uma questão muito importante, que é a dinâmica e a velocidade com que as coisas estão a acontecer, como já Carlos referiu. Ou seja, a dinâmica de inovação, a forma como se tudo está a interligar, eu penso que os 10 anos nunca mais vão ser verdade. Ou seja, esta inquietação, esta transformação que estamos aqui a falar, tem que nos deixar inquietos todos os dias e não estarmos, de alguma forma, descansados a pensar que em 2025 vamos estar todos bem, não é? Aplicando os 10 em 10 anos. E eu penso que é, digamos, esta inquietação que nós temos que trazer para dentro das nossas organizações para que, de alguma forma, possamos encontrar os caminhos, cada empresa vai encontrar os seus, mas que, de alguma forma, possamos encontrar aqui um caminho que nos dê um maior conforto, porque não podemos esquecer, e isto não é novidade, não é? Que a nossa principal indústria também está a ter uma grande transformação, quer ao nível tecnológico, quer ao próprio nível do modelo de negócio, não é? Porque estamos a sair do modelo de aquisição para passar, lá está, a um modelo de sharing, que é como o Sr. Eduardo comprimido, não é? E não sabemos até que ponto, quer dizer, sabemos que vai ter um grande impacto nas nossas organizações, não sabemos é quantificar, que vai ter, vai. E eu digamos que é esta inquietação que nos tem que deixar relativamente atentos e para, de alguma forma, podermos reagir, não tipo bombeiro, mas reagir proativamente para estes desafios que se estão a colocar à nossa indústria. E eu referi há bocado a importância das estratégias de eficiência coletiva. Deixe-me dar um exemplo que eu acho que é paradigmático disso, que foi referido há pouco. A evolução tecnológica está a ter uma velocidade tal que é impossível às empresas todas, e particularmente às PMEs, acompanharem isso individualmente. É impossível. Claro. É impossível. Ora, aí está uma boa função, onde eu acho que o papel de um centro tecnológico, que, aliás, como eu sei que o científico está a fazer, ou de um cluster, é fundamental. Porque isso é o tipo de coisas que faz todo sentido, que as empresas não tenham a pretensão de acompanhar individualmente, mas que deleguem isso numa entidade destas, que o faça para o setor, e que depois partilhe essa informação com todo o setor. Ninguém individualmente conseguirá fazer isso, e assim é possível e todos partilham. Portanto, é um bom exemplo de função, onde eu acho que o papel, por exemplo, do centro tecnológico é crítico para permitir porque só assim é que a indústria no seu conjunto e o setor no seu conjunto poderá fazer isso de forma eficaz e eficiente e beneficiar, e com custos controlados, naturalmente, e beneficiar toda desse tipo de serviço. Muito bem. Vou passar então a palavra a Manuel Oliveira, porque temos uma questão vinda da assistência. Muito bem. Muito boa tarde a todos, desde já. Uma questão que vem do Nuno Silva, que diz: será que a produção de moldes por si só não é hoje uma atividade puramente subcontratada, onde a diferenciação competitiva diminuiu drasticamente, já que o moldista não participa no processo de negócio do produto? Para participar no negócio, não será obrigatoriamente necessário crescer na cadeia de valor a montante e a jusante? Agora deixo convosco quem é que quer responder. Paulo. Sim, se calhar sim. Se calhar sim, é uma das vias a essa integração vertical, quer a montante, quer a jusante. No entanto, isto articula-se também, se calhar, com aquilo que estava a ser dito há bocado e com a questão anterior, que era a questão de perceber se nós podíamos ou não impor um novo modelo industrial, isto é, o pay-per-use, ou o que acontece, por exemplo, na indústria de software, em que cada vez mais todos nós conhecemos, na nossa atividade atual, todos nós conhecemos um exemplo flagrante disso. Foi no nosso tempo, na nossa vida útil empresarial, que nós começámos a comprar licenças de sistemas de CAD. Hoje, não somos donos de nenhuma. Elas são alugadas e se nós deixarmos de pagar os custos associados a esse aluguer, deixamos de ter o direito de utilização da licença. Isso está a ser cada vez mais comum e está a estender-se aos diferentes sistemas. Consoante as empresas, assim há ou não esse modelo de negócio, mas há até o caso concreto de alguns dos players que neste momento estão a impor essa mudança. Estão a impor porque se podem permitir impô-la, porque há um desequilíbrio de forças demasiado grande. Na cadeia de valor, nós, se olharmos para os dois lados, e força dos agentes externos, nós somos esmagados. Nós trabalhamos com clientes de dimensões incomparavelmente maiores do que nós, temos fornecedores de dimensões incomparavelmente maiores do que nós. Salva-nos o facto de nós termos um produto estratégico na cadeia e de elevada especialização. Portanto, quando nós queremos integrar, sim, integrar para um lado ou para o outro, quer montante, quer jusante, tem, no entanto,
a dificuldade inerente de estarmos a ir para âmbitos onde os players que lá estão são incomensuravelmente maiores do que nós. Tem, por outro lado, a oportunidade, que há pouco lhes referia, indiscutivelmente, do vazio de conhecimento que começa a haver em torno de nós. Quer para um lado, quer para o outro. Quer dizer, quer digamos assim, na engenharia do produto, quer na industrialização do produto, há vazios muito grandes de conhecimento e que nós temos como oportunidade. Agora, voltamos a articular a questão com a questão da cooperação. Se calhar é preciso ter uma dimensão crítica diferente, uma escala diferente, e que pode ser conseguida pela cooperação, porque as empresas são pequenas empresas, são empresas minúsculas. As empresas de moldes, do ponto de vista empresarial, são empresas com muito pouca escala e que, portanto, dificilmente se permitem ter serviços complementares integrados, porque a sua estrutura de custos seria penalizada por isso, para permitir explorar de forma tentativa, digamos assim, essas áreas, para perceber qual era aquela que poderia trazer alguma vantagem. Agora, é verdade, temos que fugir para algum lado, porque se não fugirmos para lado nenhum, fugir no bom sentido, se não fugirmos para lado nenhum, somos absorvidos porque cristalizamos e não nos diferenciamos. Se é montante, se é jusante, aí está. Quem o fizer e acertar, amanhã tem sorte. Moritz. Bem, eles viram quando não se criar, absolutamente sim. Tem que ser, e acho que facilmente se podia responder pela questão de eu não quero fazer um molde, eu quero o meu cliente tenha no fim peças plásticas, tantas como quer, na hora que quer, ao custo que quer. E eu assumo essa responsabilidade, porque com um bom molde a injeção arranja-se, digamos assim. E essa atitude que nós temos que trazer para fora. E temos que criar uma situação de confiança com o nosso cliente para isso aconteça. Isso que é um trabalho que depois nem preciso tanto recurso. Eu tenho que simplesmente saber comunicar essa atitude. E os bons moldes, os moldes complexos, os moldes com um preço razoável e com uma boa margem, isso vem logo a seguir, quase automático. Mas essa atitude, essa que é a grande questão, e isso tem que ser absolutamente amontante, ajusante, etc., para que depois garantir desta ideia de uma função que quero resolver com uma peça injetada, a ter a peça montada num automóvel ou num mecanismo qualquer e faz a sua função tantas horas como está previsto. Ali é que eu penso que é a grande oportunidade para toda a nossa indústria. Luís. Eu diria que os desafios e as oportunidades são imensas, não é? Eu vejo, nós, na verdade, operamos a verticalização já há alguns anos, com mais ou menos sucesso, dependendo das áreas, e efetivamente, acho que já falámos, não é? O Paulo falou no alívio da dor, não é? E o Moritz igual, portanto, temos que olhar para as dores dos clientes e perceber que tipo de fármaco é que lhe temos que administrar. Volto à questão de que nós somos empresas muito pequenas. Os clientes querem mais serviço, mais responsabilidade e mais partilha de risco. Portanto, esta é uma orientação que eu acho que os modelos de negócio das empresas têm que ver como uma realidade. Os clientes querem mais conforto e menos responsabilidade. Essa é uma dinâmica que está a acontecer. Os projetos que nós hoje pegamos são financiados há 2 anos, portanto, era inimaginável há 20 anos atrás. Aliás, era uma ofensa gigantesca um cliente dizer assim, eu não posso pagar 1/3, só te pago nas amostras. Agora diz assim, eu tenho aqui este negócio, mas pago-te em setembro de 2023. Queres entrar no jogo ou não entras no jogo? Se não entrar, nós podemos decidir, não é? Não entramos no jogo e isto vai acontecer cada vez mais, não é? Ainda há algum poder de escolha, eu acho que hoje ainda temos algum poder de escolha, mas o Paulo falou nisso, não é? Nós lidamos com empresas gigantescas. Desde que entrou o José Inácio Lopes na indústria automóvel, criou um movimento, portanto foi há 20 anos talvez, criou um movimento de que o fornecedor tem que pagar a conta. E toda esta transformação tecnológica é a cadeia de valor que vai pagar. Uma parte paga o cliente, a cadeia de valor paga o resto, sobretudo na indústria automóvel.
os montantes de investimento que a indústria automóvel tem que fazer têm que ser, no fundo, financiados por alguém. Eles não têm o capital disponível, porventura, e os fundos também não querem entrar a todo o gás, e depois vão passando para a cadeia de valor. Nós estamos a sentir isso na nossa empresa, não sei se somos únicos, temos uma série de negócios que quando dizem que queres entrar no jogo, só te pago data tal, que é 2 anos. E a gente pensa assim, ok, pronto, lá tem que ter um indivíduo de análise de risco, tem que ter um advogado ao lado, portanto, a nossa empresa já tem advogado, já tem um analista de risco, tem 5 programadores de informáticos, eu penso assim, mas isto não tem nada a ver com moldes, porra. Nada a ver com moldes. E se eu não tiver, consigo conviver com o mercado da mesma maneira? Tenho algumas dúvidas. Porque a necessidade obrigou-nos a desenvolver essas valências. Portanto, estamos aqui cada vez mais num modelo de negócio cada vez mais complexo. E eu referi isso há pouco. É a complexidade que nos obriga a pensar de forma mais complexa. E a pensar de maneira diferente, não é? Só um aspecto que é evidente que a gente conheceu sempre coisas desta natureza, isto é, sempre que há um downturn, sempre que há um período mais difícil, há uma degradação, por exemplo, das condições de pagamento. Porque há um aproveitamento e já não voltam atrás, quer dizer, já não volta atrás. É como o preço da gasolina. Quando o petróleo sobe, ele sobe, mas depois quando o petróleo desce, ele nunca volta atrás. Nunca volta ao preço anterior. Portanto, há aqui uma deturpação de modelo que nos acontece sempre isso. É verdade que a gente tem assistido. Agora, não é uma vez mais o mesmo. Provavelmente o que acontece é que estamos a entrar numa tendência claramente diferente. É verdade que sim. Quer dizer, e essa degradação das condições de pagamento agora é mais abrupta do que alguma vez já foi. Sim. Eles, talvez, quando a elasticidade passar para o nosso lado, nos pagam juros. Não pagam de maneira diferente. Exatamente. Oferta e procura no seu melhor. Agora, é verdade. Agora querem que nós financiemos e pagamos os juros. Talvez eles venham a pagar os juros Sim, esperemos. Num ciclo mais favorável, não é? E depois também há questões culturais, que é, caricaturando, quando nós temos um problema técnico no molde, e todos nós conhecemos isso na nossa atividade, quando nós temos um problema técnico no molde, e salvando, os arquétipos são sempre generalizadores, generalizam e perde-se às vezes alguma coisa, mas eu diria assim, se estamos a tratar com uma empresa alemã, uma empresa francesa, uma empresa espanhola, temos um problema técnico, fazemos uma reunião, primeiro discute-se qual é a origem do problema e depois eventualmente discute-se de quem é que foi a responsabilidade desse problema. Mas se nós estamos a tratar com uma empresa inglesa, faz-se uma reunião com uma dúzia de pessoas à volta da mesa em que a única importância é garantir que a responsabilidade do problema é do fornecedor. E a partir daí já nem sequer há problema. Portanto, essas diferenças culturais também são marcantes, porque há abordagens diferentes. Sim, temos que ir ao encontro daquilo que é a solução do problema, mas também temos que ter sempre o cuidado e a reserva de não nos deixarmos responsabilizar por aquilo que não é a nossa responsabilidade. Que também é uma tendência natural do mercado, muitas vezes, tentar forçar essas situações. Sim, mas e o efeito sanduíche que ainda há pouco referiu não ajuda muito. Não ajuda nada, não ajuda nada. Manuel, temos outra pergunta, salvo erro? Sim, mais que uma pergunta, um comentário. Antes de mais, eu também gostava de dizer para quem nos está a assistir que colocámos no chat um survey para fazermos uma análise também, para nos darem comentários sobre esta sessão e sobre temas que poderemos vir a discutir no futuro. E, portanto, agradecíamos que, se possível, preenchessem esse mesmo inquérito que está disponível. O comentário que tenho aqui é mais que uma pergunta, é um comentário do João Grave, que diz que penso que os modelos de negócio disruptivos e de valor acrescentado devem subir a linha de referência que têm para se enquadrarem e compararem com os grandes e não com os baratos. Se vendemos moldes a competir com preços asiáticos, não podemos enquadrar-nos nos nichos de mercado especializados. Para subirmos o nosso PIB per capita, temos de criar produtos de valor acrescentado e não commodities. A forma como vendemos o nosso país e a nossa indústria não pode ser com base no preço barato. Temos de puxar pelo difícil, por aquilo que ninguém faz ou tem dificuldade em fazer. Temos de nos posicionar lá em cima. Nós somos competentes, enquanto técnicos na indústria de moldes, muito pela nossa bravura e ousadia enquanto latinos. Só assim podemos trilhar o caminho da inovação. Não sei se alguém quer comentar esta questão, principalmente de onde é que nos posicionamos no mercado. Acho que estamos todos de Estamos todos. Sim. Estamos todos de acordo. Perfeitamente. E a única questão é conseguir ou não conseguir, não é? Exatamente. Mas esse movimento estamos a fazer todos. Eu acho que estamos sim, todos a fazer esse movimento. Muito bem. Tendo em conta o tempo, restam-nos 4 minutos, mesmo de propósito, não é?
Eu Exato. pedia uma ronda final a cada um, apenas com umas conclusões muito breves, de 1 minuto, apenas, digamos, para, na vossa opinião, digamos, para sumarizar esta sessão, qual é que é, ou os desafios que estão para a indústria de moldes. 1 minuto, nada mais. José Carlos, começava por si. Começar logo por sabe menos é bom. Só pode melhorar a seguir. Não, muito rapidamente. Só para pegar neste comentário final. Portanto, estamos a entrar numa fase, num período, que já vinha, mas agora foi acelerado, de grande incerteza, portanto, de grandes mudanças. E eu, enfim, também costumo dizer que nós portugueses, culturalmente, somos particularmente dotados para lidar com o caos. Portanto, quando as coisas são muito estáveis, nós não somos grandes gestores. Não é? A história da melhoria contínua nunca foi... Em médio, estamos a falar em médio. Mas nós temos alguma... Costuma-se chamar de desenrascança. Eu detesto a palavra porque acho que ela tem uma conotação pejorativa, negativa, que é errada. Porque isso devia ser... Isso pode, em muitas circunstâncias, é uma enorme vantagem competitiva. Nomeadamente em alturas de grande perturbação como é esta. E, portanto, eu acho que nós, em média, estamos mais bem preparados para lidar com estes períodos de grandes alterações do que muitos dos outros concorrentes e de muitos dos outros países até maiores. Somarmos a isto aquilo que foi dito, que é a flexibilidade das PMEs. E se nós tivermos capacidade de conseguir cooperar para que, através da cooperação, consigamos resolver, ultrapassar ou minimizar algumas dos problemas ou das barreiras que a dimensão coloca, e portanto, conseguimos lidar com alguns destes desafios de forma mais como grupo, e eu não tenho grandes dúvidas de que nós temos condições à partida para, digamos, conseguir dar a volta a isto e conseguir ultrapassar este período, esta nova vaga de alterações. A ligação, uma muito maior ligação à questão do conhecimento, através, nomeadamente, dos centros tecnológicos. A questão da educação e da formação, para mim, são críticas, e da atração das pessoas e dos jovens, para mim, são críticas. Eu terminava só, mais uma vez, com uma outra história, que é verdadeira, e isso passou aqui, portanto, é real. Eu fui convidado para um programa que existiu aqui há uns anos e que, enfim, vai acontecendo, que é o Pensa Indústria. E um programa que era o Fórmula 1 para as escolas, onde um conjunto de jovens das escolas eram convidados a fazer uns carrinhos de Fórmula 1 em madeira, que tinham que maquinar, portanto, iam para a fábrica, para empresas, maquiná-los, desenhá-los e por fora. E eu nunca me esquecerei que fui convidado para ser júri desse concurso, e eu nunca me esqueço que um desses jovens que tinha ido maquinar o carro, portanto, jovens do 11º e 12º ano, tinha ido maquinar o carro para uma empresa, disse, enfim, não quero, enfim, magoar ninguém, entre aspas, magoar ninguém que seja dessa área, mas disse, eu estava a pensar em ir para a economia, mas fui para uma empresa maquinar isto, gostei tanto que agora estou a pensar em ir para a engenharia. E, portanto, eu acho que há uma enorme responsabilidade das empresas, para em atrair os jovens. E é logo nas escolas. É ir buscá-los às escolas e é convidá-los para eles irem às fábricas, verem o que é hoje uma empresa agrícola. Porque a ideia que está em muitos jovens é muito diferente, é muito contrária àquilo que é a realidade hoje da maior parte das empresas. Levá-los às empresas, mostrar-lhes o que é hoje trabalhar numa empresa industrial. O nível tecnológico que muitas destas empresas têm, as condições que têm, eu acho que isso é um papel fundamental e que tem que ser feito pela indústria. Não estejam à espera que sejam outras pessoas a fazê-lo, tem que ser feito pela indústria e eu acho que aí as empresas têm um papel muito importante a desempenhar. Muito obrigado. Luís, 1 minuto. Corroboro praticamente tudo o que José Carlos falou. Deixava aqui só uma nota que me parece importante e falamos de eficiência coletiva. Há 15 anos atrás, penso que o Rui já estava no Centinf, o Centinf foi catalisador de uma plataforma de partilha de capacidade instalada. Talvez isso possamos voltar, faça sentido voltar a esse nível e criar mecanismos de partilha daquilo que não é crítico para o negócio de cada uma das empresas. Porque nós, na verdade, temos uma capacidade instalada, penso que até 2018 já tínhamos investido 500 milhões de euros neste setor, o que normalmente projetava o setor para 1.2, 1.3 bis, e nós ainda andamos nos 700 milhões. Portanto, acredito que há muito para fazer, um caminho longo para percorrer, e a eficiência coletiva faz-se juntando as empresas, os empresários, fazendo o trabalho de casa, conforme falou, atraindo os jovens. Nós criámos um modelo dentro da nossa organização de t-shirts vermelhas, portanto, e temos muitas t-shirts vermelhas,
E criámos também uma equipa para os acolher, porque é importante atrair os jovens, mas depois não os deixar aos lobos, quer dizer, é preciso dar-lhe apoio praticamente a tempo inteiro, não é? E aí a dimensão das empresas também é um fator. Moritz. Talvez de uma certa forma resumir isso um bocadinho, olhar para as pessoas. E quem diz olhar para as pessoas, especialmente os novos, para ser atrativo, para também cativar e manter, temos que olhar para nós próprios. E eu posso dizer da nossa experiência de anos como consultores, independente onde, seja em Portugal, PME, ou um grande first year automóvel, seja na Ásia ou na Europa, a fricção que surge de problemas ou limitações em termos de gestão e também de comunicação, e maior a empresa é que maior fricção é, só resolver isto já nos está todo o ar que precisamos, respirar, sentar, olhar para o outro, cooperar, ter ideias e ser melhor do que os outros. Essa que é, pronto, estamos no meio disso, essa é a mesma coisa como o futebol, é simplesmente corremos todos, o gestor define um gol, um objetivo muito simples e depois sabemos tudo o que é que temos que fazer. Por isso, simplificar, comunicar bem e confiar sobretudo. Paulo? Num tempo tão sombrio, tão negativo como estamos a atravessar, eu gostava porque a gente acabasse isto com alguma nota de otimismo. E essa nota de otimismo eu assentava em dois aspectos. Aspecto 1, na nossa cultura base. E a nossa cultura base, como portugueses, nós somos um povo colonizador, e quando nós olhamos comparativamente ao que fizeram os outros colonizadores, em que sempre andaram em atrito tremendo com todos os lugares onde chegaram, nós que tivemos o mundo dividido em dois com os vizinhos espanhóis, onde chegámos, e na altura éramos 3,5 milhões de pessoas, portanto, onde chegámos, miscigenámos sempre. Misturámos-nos, conseguimos encontrar sempre ali nenhuma característica tão forte para a globalização quanto a miscigenação. Portanto, aí estaremos bem preparados. E depois o nosso setor caracteriza-se por ser um setor generalista, do ponto de vista do conhecimento. Nós não aprofundamos muito nenhuma área do conhecimento. No entanto, abrangemos uma latitude enorme de áreas do conhecimento. Desde a mecânica dos fluidos, até a cinemática, a eletrónica, a hidráulica, a informática, a ciência dos materiais, há uma quantidade de áreas do conhecimento que nós tocamos. Nenhuma delas de forma muito aprofundada, mas sobretudo muitas. Essa capacidade generalista de lidar com o conhecimento provavelmente dá-nos muito mais hipóteses, dá-nos um universo de oportunidades muito mais vasto do que se nós fôssemos monoconhecedores, num só aspecto. Talvez isso sejam notas positivas, pelo menos espero que sejam. Muito bem, e é com esta nota positiva que vamos então encerrar a sessão. Quero desde já agradecer ao José Carlos, ao Luís Febra, ao Moritz e ao Paulo Ferreira Pinto por terem disponibilizado o vosso tempo e estarem aqui connosco a partilhar, digamos, o vosso conhecimento e as vossas experiências de todos estes anos de trabalho. Quero agradecer também quem nos assistiu online por mais este momento de partilha de conhecimento e com isto apenas quero deixar a nota que amanhã vai haver mais uma sessão do Tec9 às 2h30 e muito boa tarde.